Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Sou eu mesmo, Leandro Souza. E agora fique com mais um episódio do podcast Comenta na Voz. Olá, Leandro Souza por cá, sou eu mesmo. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, minha amiga, por estar conosco em mais uma semana, em mais um episódio do podcast Comenta na Voz. Toda semana um episódio novo do nosso podcast que você acompanha aqui, se você estiver pelo site da Voz do Repórter, que você pode acompanhar também pelo Spotify, pelo Google Podcast, como também pelo YouTube do meu canal, Leandro Souza, como também do canal da Voz do Repórter. Mas se você estiver pelo YouTube, vá lá no site da Voz do Repórter, dê uma olhadinha também aí nas outras sessões, na programação da rádio, tá? A rádio que completa 10 anos agora em 2021. 10 anos com você, meu amigo, com você, minha amiga, telenauta conectado. E no episódio de hoje, nós vamos falar da competição que é chamada a competição mais democrática do país, que é a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil desse ano, né, que por questões de patrocínio ela deve ser chamada de Copa Intelbras do Brasil. E esse ano de 2021 é a 33ª edição da competição, que sempre foi organizada pela CBF. E esse ano, devido às mudanças que a Conmebol fez na Copa Sul-Americana, a CBF teve também de alterar algumas coisas, algumas datas e o formato da disputa da Copa do Brasil Intelbras de 2021. O número de equipes, ano passado foram 91 equipes, esse ano foi para 92, ou seja, 92 equipes de todo o Brasil. Por isso que a competição chamaram a competição mais democrática do país. Então serão 7 fases, ano passado foram 8, então esse ano serão 7 fases. Outra mudança que a CBF fez esse ano. E as 12 equipes vindas da Copa Libertadores da América, de outras competições também, como a Copa Verde, Copa do Nordeste e Série B, entrarão na terceira fase já, em vez de entrarem nas oitavas, como aconteceu ano passado. Vocês lembram que o Fortaleza Esporte Clube, que participou ano passado da Copa do Brasil, por ter sido campeão da Copa do Nordeste 2019, ele entrou já nas oitavas de final. Esse ano, o outro representante nosso, Ceará Sporting Clube, que foi campeão da Copa do Nordeste 2020, vai entrar já na terceira fase e não mais nas oitavas de final, devido a essas mudanças aí que a CBF fez. E aí eu entro agora, se vocês me permitem, fazer aqui um parênteses, né? Eu falei e é considerado que a Copa é a competição mais democrática que temos no futebol brasileiro. Concordo, mas em partes. Continua sendo a mais democrática até pelo número de participantes, né? Então todo o estado brasileiro tem participantes. Mas antigamente a gente via condições de algum time intermediário, mediano, até pequeno, chegar numa final e ser campeão da Copa do Brasil, como já aconteceu em anos passados. Mas agora, depois dessas mudanças da CBF, é muito difícil um time mediano, um time pequeno chegar mais longe nessa competição. E por quê? Porque como entra aí o pessoal da Série B lá na frente, entra o pessoal da Libertadores lá nesse ano na terceira fase, ano passado nas oitavas de final, então era bem mais fácil para esses times aí serem campeões. Tá? Então esse termo aí de ser a competição mais democrática já foi mais. Tá? Já foi bem mais, mas esse ano aí eu vou dizer, desde o ano passado, né, esse pessoal entrando aí em fase já lá na frente, em demérito dos times menores, medianos, eu não vejo aí como sendo essa Copa do Brasil, como sendo esse campeonato aí democrático. Já foi mais, tá, pessoal? Já foi bem mais. Aí eu não sei a opinião de cada um, mas para mim já foi
bem mais democrática. Mas é o que temos, tá? Nesse momento nós vamos para a segunda fase da competição, envolvendo os nossos times. Lembrando que no início da competição nós tivemos 3 representantes cearenses. Tivemos o Ferroviário, nós tivemos o Fortaleza e nós tivemos o Guarani de Sobral. O gol começar, infelizmente eu vou começar do primeiro, que foi o Guarani de Sobral, tá? O Guarani de Sobral, infelizmente, pegou o CSA, um time que vem muito bem nas competições. E no dia 17 de março, eu não sei quando você estará ouvindo esse podcast, mas no dia 17 de março, o Guarani de Sobral, jogando no Junco, foi goleado pelo Centro Esportivo Alagoano por 5-1. Exatamente, 5-1. E nessa primeira fase, deixa eu explicar o regulamento. Os times com maior ranking, né, jogam na casa do adversário com time de menor ranking e jogam pelo empate. Então o Guarani de Sobral e CSA foi no Junco, já que o CSA tem um ranking melhor do que o Guarani de Sobral. Então o jogo foi no Junco e o CSA jogava pelo empate. Mas infelizmente, ou felizmente para o CSA, mas para nós cearenses foi ruim, principalmente para o pessoal de Sobral, da região norte. O Guarani foi goleado por 5-1 e o CSA foi o grande classificado para a próxima fase. O outro nosso representante também jogou na quarta-feira, dia 17 de março. Fortaleza jogou contra o Caxias. Como Fortaleza tem melhor ranking do que o Caxias, da mesma forma, o jogo foi lá em Caxias, tá? E o Fortaleza jogava pelo empate. Mas o Fortaleza fez além, né? Conseguiu vencer o Caxias por 1-0. Não vou falar aqui da parte tática, de como foi o jogo, porque nós estamos falando hoje de Copa do Brasil. Mas o Fortaleza foi lá e conseguiu vencer, uma vitória apertada por 1-0. Mas como jogava por empate, foi mais do que o suficiente para o Fortaleza chegar à classificação para a segunda fase. Guarani de Sobral em casa foi goleado para o CSA, deu adeus à Copa do Brasil. Fortaleza, jogando fora de casa contra o Caxias, conseguiu vencer por 1-0 e classificou-se para a segunda fase. Bom, aí nós teríamos o jogo do outro representante nosso, Ferroviário contra a equipe do Porto Velho de Rondônia. O jogo seria dia 18 de março. O que aconteceu? Devido à pandemia, o estado de Rondônia ele decreta de isolamento social e proibiu jogos de futebol lá. A CBF transfere o jogo para Goiás, na cidade de Goiânia. O Ferroviário viaja. Quando chega lá, também a mesma coisa. Decreto estadual, não pode realizar jogos lá. Fica nessa confusão. O Ferroviário volta para casa. Fica uma indefinição. Até que no dia 25 de março foi marcado o jogo entre Porto Velho e Ferroviário. Lembrando, o Ferroviário tem um ranking melhor que o Porto Velho. Então, iria jogar na casa do Porto Velho e iria jogar por um empate. Por toda essa confusão, por toda a pandemia, jogo não pode ser realizado em Rondônia, marcado para Goiás, jogo não pode ser realizado em Goiás, marca-se para o Rio de Janeiro. Então, no dia 25 de março, no estádio Los Lários, o Ferroviário foi enfrentar o Porto Velho de Rondônia. Lembrando que o mando de campo é do Porto Velho de Rondônia, mesmo jogando no Rio de Janeiro. O Ferroviário jogando pelo empate, mas foi lá e conseguiu vencer o Porto Velho por 1-0. Então, o Ferroviário jogava por um simples empate, mas todavia, contudo, porém, no entanto, conseguiu uma vitória e também passou de fase. Então, para a segunda fase da Copa do Brasil, não vou falar todos os confrontos, até porque não é a pauta aqui desse podcast, desse episódio do podcast Comenta na Voz, que você está comigo, Leandro Souza, para falar da Copa do Brasil de maneira geral e falar principalmente dos nossos representantes cearenses, tá? Então, Ferroviário e Fortaleza venceram os seus jogos como visitantes, passaram de fase. Guarani de Sobral, jogando como mandante, infelizmente foi goleado pelo CSA e foi desclassificado da Copa do Brasil. E agora a segunda fase da
Copa do Brasil. E os nossos representantes, vou começar pelo Ferroviário, que já joga agora em abril, no dia 14. Eu não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas no dia que eu estou gravando esse podcast, nós não temos o resultado, tá? O Ferroviário vai jogar lá no estado da Independência contra o América Mineiro, no dia 14 de abril, às 19 horas. E como é o regulamento dessa segunda fase? O time de melhor ranking, que é o América Mineiro, joga em casa. Tem vantagem do empate, Leandro? Não. Se tiver empate nessa segunda fase, vai para a cobrança de pênaltis, tá ok? Então, Ferroviário vai jogar fora de casa contra o América Mineiro e precisa vencer. Se der empate, vai para a cobrança dos tiros livres da marca da CAU, da marca do pênalti, tá ok? Então esse é o jogo envolvendo um dos nossos representantes. O Fortaleza vai pegar a equipe do Ipiranga do Rio Grande do Sul no dia 6 de abril, às 21h30, no estádio Castelão. Como o jogo vai ser no Castelão, então você, meu amigo, você, minha amiga, já está sabendo que o Fortaleza tem melhor ranking do que o Ipiranga. Então a vantagem nessa segunda fase é de jogar em casa. Se der empate, também vai para o tiro livre da marca do pênalti, tá? Então Fortaleza e Ipiranga jogando dia 6 de abril no estádio Castelão pela segunda fase da Copa do Brasil. E o Ferroviário vai jogar fora de casa contra a equipe do América Mineiro no dia 14 de abril. E lembrando que quem se classificar dessa segunda fase, vamos torcer para tanto o Ferroviário como o Fortaleza classificarem, vai ter um sorteio que aí já entram aqueles times que eu falei do início. O pessoal que está na Libertadores, campeão da Copa do Nordeste, da Copa Verde e da Série B, vão entrar no sorteio para saber os confrontos da próxima fase. E aí segue a Copa do Brasil, tá? Então, mas o mais importante é focar nos nossos representantes. Guarani, infelizmente, perdeu, saiu na primeira fase. Ferroviário e Fortaleza jogam agora no mês de abril, tentando uma vaga na terceira fase, tá? E o Ceará, que é o outro representante que foi campeão da Copa do Nordeste 2020, entra agora nessa terceira fase, vai saber os seus adversários pelo sorteio, tá? Então, basicamente esse aí foi o resumo da Copa do Brasil, Copa Intelbras do Brasil 2021, como tá o nome completo lá no site da CBF devido ao patrocínio. Tá? Então vamos lá, só recapitulando. Primeira fase, Fortaleza, Ferroviário e Guarani de Sobral eram nossos representantes, mas aí Guarani de Sobral em casa perdeu e não conseguiu passar de fase. Fortaleza e Ferroviário venceram os seus jogos respectivamente contra Caxias e contra o Porto Velho, se classificaram para a segunda fase. E agora na segunda fase, Ferroviário enfrenta o América Mineiro fora de casa e o Fortaleza enfrenta o Ipiranga do Rio Grande do Sul em casa, tá? Então é torcer para que tanto Fortaleza como o Ferroviário se classifiquem e consigam chegar à terceira fase da Copa do Brasil. Por quê? Porque além de ser bom para o time, vitrine para seus jogadores, é também dinheiro entrando no cofre da diretoria. Dinheiro que está tão escasso nesse momento pandêmico, nesse momento que não está tendo bilheteria, não temos torcedores nos campos. Então, um dinheirozinho aí da Copa do Brasil é muito bom. Então a gente torce para que tanto Fortaleza como o Ferroviário se classifique para a próxima fase, e aí vão ter a companhia, se Deus quiser. O Ceará já está lá na terceira fase, né, por ser campeão da Copa do Nordeste 2020. Se Deus quiser, o Ceará vai ter a companhia aí, tanto de Ferroviário como de Fortaleza nessa terceira fase da Copa do Brasil, tá ok? Então, pessoal, foi esse o episódio do podcast Comenta na Voz, tá? Espalhem, divulguem aí para os seus amigos, para os seus inimigos, para quem você gosta, para quem você não gosta. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se não estiver ouvindo pelo YouTube, estiver pelo site da Voz do Repórter, vai lá no canal do YouTube, se inscreve no canal, tá? Dá sua força aí pra gente, para continuar trazendo sempre conteúdos atualizados, sempre trazendo informações, sempre trazendo análise para você, meu amigo,
para você, minha amiga internauta conectada. Lembrando que estamos no ano de 10 anos da Voz do Repórter. Venha fazer conosco esse aniversário de 10 anos da Voz do Repórter, tá ok? Então vou ficando por aqui agradecendo a sua audiência, sua paciência. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos, em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.